Pai Senhor, gente, eu estava aqui meditando, pedindo ao Senhor uma palavra, pedindo ao Senhor que me instruísse naquilo que Ele quer falar, naquilo que Ele quer dizer. E o Senhor me levou lá em Mateus capítulo 24, no verso 5, que diz assim: Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E no verso 11 também vai dizer, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. A palavra do Senhor, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tudo aquilo que a gente tem buscado, tudo aquilo que nós temos feito, precisa ser para a glória do nome do Senhor. Nós precisamos dessa verdade em nós. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos comer da palavra, mergulhar na palavra, nós precisamos do discernimento do Espírito Santo, dessa comunhão, dessa intimidade com o amigo Espírito Santo, para que nós não sejamos enganados. Nós temos visto tantas coisas ultimamente, tanta coisa acontecendo, e se nós não tivermos discernimento do Espírito Santo, se nós não tivermos a verdade da palavra em nosso coração, muitos de nós seremos enganados, porque o inimigo, ele é sujo demais, ele é sujo demais, ele tenta imitar tudo aquilo que é de Deus, ele tenta fazer com que, assim como ele fez no Jardim do Éden, ele tenta distorcer a palavra do Senhor, mas numa astúcia tão grande que, se nós não tivermos muito discernimento do Espírito Santo, a gente vai realmente achar que aquilo vem de Deus. Na verdade, não é. Na verdade, não vem do Espírito Santo. É um engano. Mas nós só saberemos se nós tivermos a verdade da palavra em nosso coração. Se nós tivermos a verdade do Senhor gravada em nosso coração e vivendo ela em nosso dia a dia. Buscando essa manifestação do poder do Espírito Santo, buscando essa intimidade com o Senhor, buscando ir para o quarto e clamar ao Senhor e orar ao Senhor e falar com Deus e falar, Senhor, me mostra a verdade, Senhor, me faz conhecer a tua verdade, me faz conhecer o teu coração, para que eu não venha ser enganada, para que mesmo quando alguém chegar perto de mim, mesmo quando eu ver alguém falando do Senhor e aquilo for um engano, para que eu não seja enganada. Porque, irmãos, quando, se eu não me engano, Pedro ou Paulo estava pregando o Evangelho, pregando, falando das boas novas de Cristo, veio uma mulher com espírito de adivinhação e falou, eis aí um grande homem de Deus, eis aí um servo do Senhor. Irmãos, se Pedro não tivesse discernimento do Espírito Santo, se aquele homem não tivesse sabedoria do céu, não tivesse a palavra gravada no coração dele, como que ele saberia que aquela mulher tinha um espírito de engano ali? Como? Porque ela estava falando coisa bonita, ela estava falando a verdade. Ele era realmente um grande homem de Deus. Ele estava realmente falando das coisas do reino e falando a verdade. Então, como, se ele não fosse através do Espírito Santo de Deus, como que ele perceberia se não fosse através da revelação do Senhor? Mas ele só conseguiu isso por causa da intimidade com o Senhor que ele tinha, por causa da palavra que ele tinha guardado dentro dele. Ele sabia que aquilo era engano. Então nós precisamos mergulhar mesmo na palavra do Senhor, parar de ficar buscando na vida de outras pessoas, parar de ficar buscando na internet profecias na boca de pessoas, parar de ficar buscando Deus ou falar na boca de pessoas. Irmão, não que isso seja errado, não que isso seja errado, mas não temos que ficar nos alimentando disso. A palavra está diante de nós e muitas das vezes a gente só abre a palavra na igreja, só abre a palavra num culto, mas dentro de casa a Bíblia está fechada. A gente não quer ouvir Deus, a gente não quer buscar Deus, a gente não quer sentar ali e ouvir o Espírito Santo falar, porque isso gera renúncia, isso gera obediência,
Isso vai gerar em nós o caráter de Cristo, e as pessoas não querem, porque elas não querem deixar os seus próprios pecados, os seus próprios desejos, elas não querem deixar de ter prazer naquilo que elas gostam, que a carne gosta. Elas não querem. E vão ser enganadas. Infelizmente serão enganadas. E aí quando chegar aquele grande dia, muita gente que está dessa forma, e que muitas das vezes manifesta milagres do Senhor, que muitas das vezes expulsa demônios em nome do Senhor, mas vai chegar naquele grande dia, diante do Senhor, e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque não tem como a gente conhecer o amigo, não tem como a gente conhecer o noivo, se nós não tivermos a palavra do noivo em nós, se nós não tivermos a verdade do noivo em nós. Não tem como. Jesus mesmo disse, eu falei aqui no início, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus dizendo, ninguém conhece o Pai se não for através de Jesus. Jesus, lá em Atos, quando Jesus vai subir aos céus e os apóstolos estão ali todos atônitos, olhando o Senhor subindo entre as nuvens, o anjo do Senhor vai falar para eles: por que vocês estão tão olhando tanto para cima? Por que vocês estão tão atônitos com isso? O mesmo Jesus que subiu, ele voltará, e ele está vindo. Jesus está voltando e muitos estão dormindo. Muitos estão ocupados com muitas coisas, pensando em muitas coisas, buscando coisas superficiais, coisas terrenas, quando os nossos tesouros, quando aquilo que a gente deve buscar são as coisas do reino. E aí muitos dizem, mas eu não vejo muitas curas, eu não vejo muitos milagres, eu não vejo muitas coisas hoje. É lógico, não vai ver, porque os olhos estão cravados em coisas terrenas. Os olhos estão naquilo que é superficial e quer ver coisa sobrenatural de que jeito? Quer ver a manifestação do poder do Espírito Santo de que jeito? Não tem como eu querer viver algo se eu não tenho a palavra em mim. Não tem como eu viver algo, querer viver o sobrenatural se eu não tenho o Espírito Santo direcionando os meus passos, se eu não tenho o Espírito Santo no governo da minha vida. Não tem como eu querer viver o reino dos céus na terra se eu ao menos conheço o Filho. Não tem como. Irmão, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E muitos de nós estamos desapercebidos a isso. Porque já fazem tanto tempo que nós ouvimos dizer que Jesus está voltando. Que as pessoas pararam de crer. As pessoas pararam de acreditar. As pessoas não têm mais esperança na volta do Senhor. E estão dormindo até que ele virá, até que o som da trombeta soará. E quem é os que ouvirão? Porque eu creio que o Espírito Santo de Deus, quando a trombeta tocar, o Espírito Santo de Deus nos dará discernimento para ouvir o som da trombeta, porque não são todos que ouvirão. Eu creio no arrebatamento da igreja. Mas só ouvirão aqueles que têm comunhão com o Espírito Santo, aqueles que conhecem o Filho, aqueles que caminham com o Filho, aqueles que caminham debaixo do governo do Espírito Santo, aqueles que vivem o poder de Deus, aqueles que vivem o poder de Deus, mas debaixo do governo do Espírito Santo, aqueles que vivem de fato o reino, aqueles que buscam renunciar a si mesmo, negar-se a si mesmo, aqueles que buscam se arrepender diariamente, aqueles que estão em constante busca intensa por mais do Senhor, por mais da presença do amado. Esses ouvirão, mas os que estão desapercebidos, vivendo coisas terrenas, coisas superficiais, estando na igreja, mas como se aquilo virasse rotina, como se fosse ir para um trabalho. É normal ir para o trabalho, vou lá, bato ponto, faço o que tem que fazer e vou embora. Saí do meu trabalho, acabou. É assim que está acontecendo. É assim que está acontecendo. Mas em nome de Jesus, despertem, porque Jesus está voltando. Despertem.
Em nome de Jesus, parem de ser enganados por coisas que tá na internet, para de ser enganado pelo aquilo que todo mundo tá falando. Busca, vai pro teu quarto e busca aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Para de ficar olhando o jornal, para de ficar olhando televisão e vendo noticiários. Não que isso seja errado, irmão, em nome de Jesus. Não estou dizendo que é errado, não estou dizendo que é pecado, não. Mas parem de querer ficar buscando informações daquilo que a palavra já disse que vai acontecer. A palavra é mais atualizada do que o jornal daqui a 10 anos. Mas nós não queremos a palavra. Nós não queremos buscar a palavra. Porque é muito mais fácil buscar do lado de fora. Buscar aquilo que, digamos, já está pronto. Já está feito. Despertem, irmãos. Despertem em nome de Jesus. Despertem. Despertem. Foi da mesma forma que aconteceu com Noé. Quando o Senhor disse para ele fazer a arca. E ele falando, e as pessoas, imagina Noé construindo aquela arca, todo mundo passando, debochando ele. Ah, seu louco, você tá maluco. Para que você está construindo isso? Não vai acontecer nada. Mas dentro de Noé, ele tinha uma fé e uma certeza daquilo que o Senhor tinha falado com ele. Imagina o coração dele olhando para as pessoas, falando o que elas estavam falando. Perdão. Imagina ele olhando para tudo aquilo e dizendo: Senhor, como eles dormem. Senhor, porque eles não creem, porque eles não acreditam. Nós precisamos nos posicionar em Cristo Jesus. Nós precisamos fazer aquilo que fomos chamados para fazer como igreja de Cristo. Nós estamos nos últimos segundos da igreja na terra. E muita coisa tem acontecido ruim? Sim, sim. Tem sido difícil, temos vivido guerras constantes que parece que a gente vai se sucumbir dentro de si mesmo, tem horas. Parece que a gente não vai suportar. O fardo, o cansaço é tanto, o peso, a luta espiritual às vezes é tanto que parece que a gente não vai aguentar. Mas eu creio que assim como as coisas têm sido muito difíceis, eu creio que o Senhor também está fazendo algo extraordinário, que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem. Eu creio, irmãos. Então se posicionem, despertem, façam aquilo que o Senhor chamou vocês para fazerem. Se posicionem naquilo que o Senhor chamou vocês para fazerem. Tem almas clamando, tem almas buscando, esperando você se posicionar. Deus não depende de você. Ouça, Deus não depende de nós. Não depende. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer conosco, sem a gente, Ele vai fazer. Não importa, Ele é Deus. Ele faz como quer, Ele opera como quer. Mas se Ele te chamou, se Ele te escolheu, se Ele te separou, ouça o chamado do Senhor enquanto há tempo. Ouça enquanto o Senhor está chamando. Porque quando Ele parar de falar, quando Ele parar de chamar, quando Ele parar de bater na porta, irmão, vai ser tarde demais. Será tarde demais. Então se levantem, se posicionem. Deus está querendo verdadeiros guerreiros, compromissados com o reino dos céus. Deus está querendo fazer, Deus vai fazer algo extraordinário. E Ele está buscando o seu exército, aqueles que verdadeiramente se posicionam em verdade, em santidade, em obediência, em busca na palavra, em busca pela presença do Senhor. Homens e mulheres que estão dispostos a viverem por amor ao reino do Senhor, que estão dispostos, se necessário for, a morrerem pelo reino de Deus. Em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, que nós possamos meditar muito nessa palavra. De verdade, ela está remoendo dentro de mim. Ela está gerando algo no meu coração. Que em nome de Jesus, que o Senhor possa gerar isso no seu coração também. Que o Senhor possa gerar no seu coração esse anseio por mais dele, esse desejo por mais da presença dele, essa sede pela palavra do Senhor. Que o Senhor possa gerar no teu coração
ardor da presença, da chama do Espírito Santo. Que o Senhor possa queimar em seu coração. Que o Senhor possa avivar a tua alma, avivar a palavra dele dentro de ti. Para que você possa sentir essa presença queimando a ponto de não querer mais ficar longe dela, a ponto de querer, de fato, entregar todos os seus dias, entregar todo o seu ser, entregar o governo da sua vida, do seu ser, da sua casa, de tudo, nas mãos daquele que vive, daquele que reina e reinará para todo sempre. Jesus está voltando. Vou repetir isso de novo. Jesus está voltando. Despertem, despertem. Para de ficar se preocupando com coisas vãs. Parem de ficar se preocupando com as coisas deste mundo. Comecem a se preocupar com as coisas do reino. Jesus está voltando. Que a graça do Senhor, que a bondade do Senhor possa alcançar a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Que a bondade e a misericórdia do Senhor possa alcançar as nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Envia esse vídeo para pessoas que você sabe que precisam ouvir. Curte, comenta nesse vídeo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.